Olá, tudo bom? Estamos iniciando mais um programa Descobrindo o Seu Interior, Caminhos da Autogestão e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre o mundo empresarial, sobre as influências, o ambiente empresarial, tanto para o empresário como principalmente para o convívio com os funcionários e o dia a dia de uma empresa inovadora. Mas antes disso, eu vou falar para vocês o seguinte. Você que ainda não assistiu nenhum dos nossos programas, no nosso canal do YouTube, a gente tem falado sobre autoconhecimento, autogestão financeira, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, saúde mental e emocional, relacionamentos, comunicação, como fazer uma grande transformação na sua vida, conexão com a natureza, fazer meditação e sua importância em nossas vidas, histórias de inspiração e sucesso. Ou seja, hoje nós vamos falar desse mundo do negócios, esse mundo do empreendedorismo, com o empresário Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Júnior. Prazer estar aqui com você. Espero contribuir aí um pouco com esse universo que eu falo um pouco sobre negócio e empreendedorismo. Que bom. Thiago, é bem importante, a gente sabe, te conhece bem, sabe da sua capacidade, a gente já tem aí mais de 10 anos aí na nossa cidade, fazendo um trabalho muito bonito, junto com não só como um empresário único, mas um empresário que se envolve com outros empresários, fazendo o desenvolvimento de outras ideias de empreendedorismo realmente. E eu queria que você falasse então dessa trajetória sua, como que você chegou hoje a ser o CEO dessa empresa que é Integrale Gestão Empresarial. Júnior, eu venho de uma formação de contador, venho de um mundo extremamente tradicional de negócios, aquele contador que a gente vê por aí bem tradicional, sempre tive esse estilo. Trabalhei dentro de empresas maiores, grandes empresas, também sempre muito com esse estilo tradicional, focado ali no serviço do dia a dia, até que me deu vontade de experimentar uma carreira nova como empreendedor. E aí a gente observou um déficit no Brasil, no ramo de empreendedorismo especificamente, onde o Brasil tem uma população extremamente empreendedora. Não sei se todo mundo sabe, mas 10% da população que a gente tem no Brasil, nós temos de CNPJs. Então são 22 milhões de CNPJs. Se a gente considerar que um CNPJ... tudo bem que a maioria deles é individual, mas sempre tem um casal, marido, mulher, sempre tem alguém a mais ali. Então a gente tem, se a gente fizer vezes 2, são 44 milhões de pessoas empreendendo. E a gente sabe que o quanto essas empresas não suportam passar de 2 anos, né? O próprio Sebrae fala muito que 50% das empresas morrem nos 2 primeiros anos. Considerando esses dados e considerando o quanto uma vida empreendedora, o quanto trabalhar também, não só o empreendedor, mas quem trabalha dentro de uma empresa, o quanto isso afeta na nossa vida particular, a gente quis montar uma empresa que pudesse ser inovadora no mercado, que falasse muito sobre gestão empresarial, e aí a gente tem aí uma trajetória passando por além de pós-graduações, uma formação mais técnica, também uma formação dentro da inovação, que é a participação nossa na Google for Startups, que é um programa da Google que fala sobre empresas. A gente usa esse termo de startups, mas isso é colocado muito em negócios tradicionais também. Então, o meu objetivo é falar sobre o mundo de negócio e o quanto isso afeta na vida das pessoas. Então, se a pessoa é empreendedora ou se a pessoa trabalha dentro de uma empresa, o assunto é para ela também, independente de qual cargo que ela ocupa. A nossa intenção é discutir boas práticas de gestão dentro das empresas para que isso afete menos no nosso dia a dia pessoal. Esse é o nosso objetivo. E bom, Thiago, eu acho que é bastante interessante aí, a gente já está começando a perceber que esse assunto aí nós vamos ter aí praticamente aí de 40 minutos a 50 minutos, um bate-papo sobre, até dando oportunidade para quem quer empreender, ouvir esse bate-papo, para de repente tem lá um início aí de uma grande ideia e o início para colocar em prática. Muitas vezes a gente sabe que as ideias muita gente tem, agora colocar em prática falta, muitas vezes aquilo
como colocar em prática? Será que eu preciso de muito dinheiro, muito investimento? E às vezes não é, né? Não é o investimento que você precisa. Então tudo isso nós vamos falar hoje aqui. Mas o importante é dizer para você que já está assistindo aí, né, ao vivo principalmente, e quem assistir depois também não tem problema, faça o seu comentário. Nós temos aí aqui no YouTube os comentários para você que quer até mesmo fazer uma pergunta para o Thiago sobre empreendedorismo, né, sobre essa vida realmente que você tem que fazer da melhor forma possível, como ele vai falar bastante também, né, desse envolvimento, desse ambiente que tem que ser agradável para o empresário, na verdade, não ser aquela pessoa que só esquenta a cabeça, que só tem tempo para a empresa, né? O empresário ele tem que saber dosar, lidar com a sua vida pessoal, sua vida profissional, equilibrar para ser feliz. Mas, deixa eu já ler aqui, já existe um comentário aqui, ó, Gessé Lira, colocou aqui, legal, números muito expressivos de empreendedores. Então, é isso aí, nós estamos hoje falando sobre empreendedorismo. Obrigado, Gessé. Tiago, vamos falar o seguinte, né? Diante disso, você então tem contato com muitas empresas, você tem uma empresa de consultoria. E quais são os maiores desafios, né, que você enfrentou e aqueles que você conseguiu superar? Tem alguns exemplos? Ô Júnior, o legal é que eu acabo sendo cliente da minha própria empresa, né? Uhum. O que eu ofereço para as outras empresas, eu tenho que aplicar dentro de casa. Perfeito. Então, eu acabo tanto testando o meu próprio serviço, o meu próprio trabalho, quanto sofrendo as dores que os meus clientes sofrem. A minha empresa também é uma empresa recente, no formato como a gente está hoje. Apesar de nós sermos em 9 sócios lá dentro da nossa empresa e termos uma equipe de, em média, 60 funcionários, a gente também está aí no 6º ano, nesse formato de Integrale, sofrendo as dores do crescimento. Eu falo que é complicado quando a gente vai empreender e começa e tem essa carreira de crescimento, todo mundo sofre com isso. E quando a gente fala, eu queria fazer uma ressalva aqui, quando a gente fala de empreendedor ou empresário, quem trabalha dentro de uma empresa se coloque nesse lugar, porque não existe mais aquele colaborador tradicional que a gente via antigamente. Hoje em dia exige-se que o colaborador seja um intraempreendedor, né? Então, as mesmas aptidões que a gente deseja num empreendedor, a gente também tem que desejar num colaborador. Quem está dentro da equipe, para ele intraempreender. Então, essas skills também têm que ser desenvolvidas para a equipe, né? Mas a gente tem muito caso, acho que na maioria dos casos, Júnior, eu faço uma divisão assim, olha. Quando eu vejo um empreendedor, eu sempre vejo ele tem 2 características. Ou ele tem uma característica muito comercial, ou ele tem uma característica muito financeira administrativa. Então, são características muito fortes nos empreendedores. E quando eu chego numa empresa, eu vejo que o empreendedor ele tem uma característica comercial, eu sei que muito da dor dele é a organização financeira, a organização de processo interno, organização de número. Então, esses processos internos é algo que a gente tem que trabalhar. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente chega numa empresa que o empreendedor tem muita característica de ficar lá dentro, controlando os números, ele peca na hora de vender. Então, são 2 grandes características que eu enxergo logo que eu chego numa empresa. Depois, lógico, a gente vai aprofundando isso, mas eu acho que as pessoas meio que se dividem assim. Eu tenho muito uma característica de controle, de ficar dentro da empresa controlando números, mas quando eu fui empreender, eu precisei pegar a minha malinha, ir para a rua, vender. Thiago, mas você fala tanto de inovação, tecnologia, você ainda vai fazer venda de porta em porta? Muitas vezes sim, muitas vezes a gente tem um canal de venda que a gente chama de outbound, onde a gente vai fazer visitas, não deixamos também de cuidar do inbound, onde a gente faz a prospecção pela internet, por e-mail, por outros canais. Mas a maior característica que eu vejo nas pessoas é essa, quando a gente chega numa empresa, ou o empresário ele tem muita característica comercial, ou ele tem muita característica financeira. E aí é um problema quando ele não tem um sócio que complemente ele. Aí a empresa fica um pouco, deixa a desejar em alguma dessas áreas. Perfeito. Eu entendo muito bem isso aí. Eu fui diretor já da Fiesp, Ciesp, na época que o calçado em Jaú estava muito forte, vamos dizer assim. E aí era interessante que a maioria das empresas tinham sócios, né, em 2. Um é bem o que você falou, um muito comercial, aquele que sai para a rua e ia vender. E o outro,
no caso do calçada, a gente denominava como o de produção. Isso. Né? É o que ficava no chão, no Chão da fábrica. não, é o chão da fábrica, né? Isso. Que é o que ficava lá realmente, às vezes, eu lembro até alguns que ficavam até descalço. Né? Eu fui visitar algumas fábricas de calçados e eu lembro bem que eu encontrava proprietários descalços na fábrica ali comandando toda aquela produção, né? E o outro lá já mais bem vestido, tal, saindo na rua para fazer a parte, né, da aparência, do marketing, das vendas comerciais. E aí essas empresas é as que davam certo. Então, eu só estou dando um exemplo disso que você está falando, que realmente acontece muito. E outra coisa assim que você falou, eu estou complementando, já que eu dou aula de empreendedorismo também, né? Que é interessante dizer que o empreendedorismo, o empreendedor é um perfil. Então, é o seguinte, tem gente que pergunta assim, existe funcionário com perfil de empreendedor? Claro que existe. Tá? Em grandes empresas, a gente muitas vezes precisa daquele funcionário que vai buscar novos negócios, que é inovador, que vai com novas ideias, trazendo novas tecnologias. Esse tem um perfil de empreendedor e está como um funcionário numa grande empresa. E pelo que você falou, eu achei bastante interessante que você também disse que na sua empresa, né, os seus funcionários têm que ter um perfil de empreendedor, ou seja, de inovador, de buscar tendências, né? E esse perfil é interessante porque ele pode ter, apesar de ter um perfil de empreendedor, vamos dizer, querer a segurança de ter um emprego, ou não, que é aquele que já, vamos dizer, gosta de um desafio, dos riscos e vai buscar montar a sua própria empresa. Então, esse desafio é bastante interessante. Eu acho que você lida com esse grupo de pessoas. Sim. E eu queria saber de você, né? Como que você percebe, né? Porque você também é uma pessoa que faz essa união com novas empresas, né? Que chama anjo, né? Investidor anjo. Investidor anjo. Ou seja, como que você percebe que aquela pessoa é a pessoa certa para fazer a parceria? Isso vamos lá. Só para fazer um complemento na parte do intraempreendedorismo, é muito normal a gente ver funcionários, né, colaboradores de equipes, pensando de forma muito tradicional, de forma que sempre ocorreu até agora. O que é de forma tradicional? Eu falo que é aquele cara que executa a função técnica dele ali e acabou, ele vai embora. Vamos pensar um pouco sobre a evolução que o mundo teve nos últimos 20 anos? Se a gente parar para pensar o que a gente tinha há 20 anos e como é hoje, a gente às vezes nem lembra como era, né, de tanta evolução tecnológica que a gente teve. Hoje eu vi uma notícia que o ChatGPT lançou uma versão que não está disponível para todo mundo, mas logo vai disponibilizar para todos, que é um assistente virtual onde você conversa com ele de maneira muito humanizada e gratuita. Então você já consegue conversar com uma tecnologia onde ela te responde de maneira, uma assistente virtual, ela te responde, só que ela está conectada na internet e ela é uma inteligência. Então, o quanto isso vai já começar a substituir alguns conselheiros, algumas pessoas que estavam ali para aconselhar, ou para trocar ideia, ou para gerir um projeto. Então, essa evolução do que ocorreu em 20 anos para cá, ela foi muito grande, e daqui para os próximos 20 anos, ela vai ser exponencial. Sim. Não vai ser da mesma maneira como foram os últimos 20. Então, eu sempre alerto isso. Eu faço muita reunião, por exemplo, interna com a equipe, eu falo pro pessoal, a gente não pode mais se apegar em ser apenas aquele cara técnico, que executa o serviço tecnicamente. Eu preciso ser alguém que pense, que coloque naquele processo uma inteligência, não é? Não acho que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, não acho, mas eu preciso que as pessoas vejam a necessidade de se adaptarem. Delas também colocarem inteligência, porque se ela for ficar fazendo aquele processo que ela faz repetitivo e que não exige tanta inteligência colocada ali de análise e mais uma inteligência organizacional de processo, isso daí sim vai ser substituído. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, eu peço muito para as pessoas olharem sobre isso, para as pessoas que estão dentro. E quando a gente vai fazer um investimento anjo, o que é isso? Isso está muito na moda. Antigamente era difícil a gente ver alguém vendendo uma empresa. Hoje em dia é muito comum ver alguém vendendo uma empresa. Então, ao invés de você abrir uma empresa do zero e começar a criar os processos, criar a identidade dela, é mais fácil, às vezes, você ir lá e comprar uma empresa. Sim.
Elon Musk é um exemplo. Isso. Ou você compra a empresa e mantém o sócio fundador ou o que é dono naquele momento na empresa, ou você compra, tira ele do negócio e continua você o negócio ali. Então isso virou muito frequente. Hoje de manhã eu tive uma reunião com uma plataforma virtual de São Paulo que está buscando um investidor. Agora à tarde eu recebi uma ligação de um outro cliente de Avaré, que ele precisa que avalie a empresa dele porque vai ser vendida. Então esse mercado explodiu. Tem muita gente fazendo esse tipo de investimento. E como é que a gente faz? É muito difícil. Existe muita oferta de empresas hoje em dia. Todo mundo fica com muito medo de investir o dinheiro. Mas o primeiro detalhe que a gente sempre olha é o quanto eu criei afinidade com você que é o dono da empresa. Imagina que eu sou um investidor anjo, eu vou fazer um investimento na sua empresa. O quanto eu tenho de afinidade com você. Então, por mais que a gente fale de inteligência, a afinidade entre pessoas e o comportamento, a atitude entre elas é o que mantém um negócio vivo ou não. Então, isso é extremamente importante. Se, que nem muitos usam aí o termo, né? Se o nosso santo não bater, pode ser o melhor negócio do mundo, não vai dar certo. Então, tem que ter esse fit, né? Tem que ter essa simpatia entre as pessoas e o negócio tem que ser bom. O negócio tem que ser profissional. É isso que a gente busca no investimento anjo. E que é muito difícil da gente encontrar. A gente encontra muito negócio muito promissor, mas que é cuidado, é gerido de uma maneira muito amadora. Perfeito. Então esse é um problema grande que a gente tem no mercado hoje. Tiago, muito bom. Você tocou num assunto que vem com as teorias, um pouco das teorias, tá? Que a gente realmente, quando a gente busca, não só numa contratação de uma pessoa, ou mesmo a parceria, né, com uma empresa, ou você buscando um investimento anjo, né? Eu acho que é muito importante o que você falou, afinidade. E afinidade você procura e enxerga nos valores, né? Quais são os valores dessa outra pessoa ou da empresa dele, né? Tem aquela ética que você necessita, que você está de acordo com, né? Tem o comportamento do dia a dia, como ele age como você agiria, ou seja, a missão, qual é a missão, né? Aonde ele pensa que ele quer chegar, né? Para onde ele vai, ou seja, também a visão, essa visão da empresa, daqui tantos anos, qual é a pretensão dessa empresa, ou seja, isso tudo aliado vai dar afinidade, com certeza. E é interessante, né, que eu ia até perguntar para você, das tecnologias, quais as transformações. Você já falou sobre a inteligência artificial que está vindo com tudo e realmente as pessoas estão percebendo, né, o quanto podem ajudar e como lidar com essa inteligência artificial, né, como utilizá-la, né, para que a gente possa usar a nossa inteligência humana, né, e aliar com essa artificial para, vamos dizer assim, multiplicar, né, as nossas ideias, as nossas atitudes e que isso venha render, ou seja, venha beneficiar não só nós como empresário, mas também a beneficiar todas as pessoas ao nosso redor, que esse é eu acho que é a grande finalidade de uma empresa, né? Fazer o bem para todos que estão ao redor. E aí vem a pergunta, mas antes disso eu vi aqui o Oswaldo Contador, que é, né, o nosso professor da FATEC, o grande Buga, ele está dizendo aqui, boa tarde, assunto muito interessante e comentado por quem entende. Muito bom, Buga. Muito obrigado. O Buga é um amigo já de vários anos e que me convidou há muitos anos uma vez para dar uma palestra na fundação. Eu estava iniciando ainda, isso eu acho que já faz mais de 20 anos. E ele me deu uma força lá e aí eu fui desenvolvendo. Obrigado, Buga. Além disso, vocês que estão assistindo, lembrem aí, façam seus coraçãozinhos, curtam e compartilhem com seus amigos, tá? Para que a gente possa ter mais pessoas também saboreando dessa conversa aqui, o que nós estamos falando hoje sobre empreendedorismo. E aí eu queria falar para você o seguinte, né? Você faz consultoria e quais os benefícios que você pode trazer para a empresa? Porque tem muita gente que acha que está dentro da empresa e fala assim, ninguém mais conhece a minha empresa e ninguém mais sabe do que a minha empresa precisa ou não precisa do que eu. Né? Esse é um grande erro, de falta até de humildade, porque muitas vezes, justamente quem está muito envolvido no dia a dia da empresa é que não enxerga os defeitos, os pontos fracos e também até mesmo os pontos fortes, onde ele pode progredir. Me diz aí, Tiago, como é que você vê a oportunidade de empresas poder fazer consultoria? Júnior, eu vou dar um passinho atrás.
vamos olhar para a formação que a gente tem hoje no Brasil. Quando a gente começa lá no primeiro ano, né, que hoje é primeiro ano, a gente vai para o ensino médio, a gente vai para a faculdade. No Brasil, a gente tem uma deficiência na formação empreendedora, na formação de gestão financeira. A gente sai, se a gente pegar diversas profissões, ele sai, para não falar a maioria, ele sai da faculdade sem ter uma aula de gestão, de empreendedorismo, de gestão financeira. E aí o cara sai de lá e fala assim, vai, então monta seu escritório, monta seu consultório, monta o que for. Então, se você pega uma população brasileira que a maior parte faz investimento em poupança ainda, ao invés de fazer outros tipos de aplicações, porque acha mais seguro, é pura falta de conhecimento. É fazer seu dinheiro não render o que ele poderia render no mesmo lugar com segurança e tendo tudo mais. Então, a gente vê que existe um déficit muito grande na formação das pessoas. O processo de consultoria, e quando o cara fala isso, que ele não precisa de ajuda, eu faço uma analogia assim, olha, é a mesma coisa que você não ir no médico. Porque quem conhece seu corpo é você. Né? Eu não conheço meu corpo, eu não preciso ir no médico, não preciso fazer nada. Mas a gente sabe que o médico, ele estudou sobre o funcionamento do seu corpo, ele sabe identificar sinais no seu corpo para até antever algum tipo de problema, ele sabe que exame pedir para o seu corpo, ele sabe as melhores práticas. Olha, a alimentação, eu vou te passar uma receita que vai te fazer bem, eu vou te passar uma série de exercícios, eu vou te passar um psicólogo, vou te passar várias atividades que vão fazer bem para a sua vida. Então, esse empresário que não deseja ser ajudado é a mesma coisa que uma pessoa física não desejar ir no médico. Simples assim. Pode ser que ela viva muito e bem, e pode ser que ela não viva muito. O que a gente tem de histórico? Profissionais que têm uma má formação na área de empreendedorismo. Então, por isso que eu comecei falando, 50% das empresas morrem nos 2 primeiros anos de vida. E ela não morre porque o empresário não soube fazer o negócio dele, não soube dar atenção para a atividade dele. Ela morre por falta de organização e planejamento. Então, esse cara que é cético em pedir ajuda, ele é cético também, não deveria nem fazer exame de sangue, não deveria fazer nenhum outro tipo de exame, porque ele conhece muito o corpo dele também. Então, existem boas práticas que nós, como empreendedores, não estudamos isso. O ato da consultoria não é chegar na sua empresa e ensinar você a fazer a sua atividade. Tanto é que hoje a gente atende, paralelamente, 800 empresas no Brasil e em Portugal, que a gente tem uma filial lá. Essas 800 empresas, eu não tenho um nicho. Por quê? Porque eu não falo sobre a atividade da empresa. Então eu tenho desde material de construção, prestador de serviço, distribuidor de qualquer tipo de produto, agronegócio, eu tenho qualquer área. Por quê? As empresas, elas são divididas em 2. Metade dela é o core business, é o que ela nasceu para fazer. E eu não entendo mais o que você nisso daí. Com certeza você, o empresário, ele é o especialista naquilo. Se não é, espero que seja. É o técnico. É o técnico lá. Agora, como organizar a empresa, aí é a nossa área de atuação. É o que a gente estudou, é o que a gente se formou. Sim. E é o que a gente pode contribuir para essa empresa. Não existe empresa grande que não tenha passado por processo de consultoria ou processo que organiza os processos internos dela. Então, o cara que fala isso, ele não está se baseando em quem teve sucesso dentro da área dele. Ele não abriu os olhos para isso ainda. Ele é aquele cara que talvez invista em poupança, porque ele tem medo de fazer um outro tipo de aplicação. É aquele cara que ele faz o pagamento das contas dele, porque ele não confia em delegar esse processo para ninguém. Então, é um cara que precisa de desenvolvimento. E é o típico, assim, a maior parte dos empresários brasileiros são assim, não por culpa deles, mas por culpa da formação no Brasil, que não é boa. E aí não dá condições. E um país tão empreendedor, com tanta oportunidade para ser desenvolvida interna, a gente tem pessoas que não conseguem ser tão eficientes, porque ela tem uma ideia, mas não sabe como operacionalizar, ou como organizar essa ideia para ela ter sucesso. Perfeito. Né? É um pouco Bem disso. Isso mesmo, Você sabe que eu comecei a dar aula de empreendedorismo para engenheiros civis, porque eu percebi a princípio dentro do meu nicho engenharia civil, mas depois eu percebi que isso poderia ser muito mais amplo para muito mais pessoas, porque não acontece só com o engenheiro civil, que é essa formação como você falou. O engenheiro civil, ele sabe calcular, fazer projeto. Agora, ele sabe vender, ele sabe demonstrar o que ele faz, ele sabe
como ajudar as pessoas, aonde as pessoas que ele pode ajudar com o conhecimento dele estão. Ou seja, ele sabe precificar, ele sabe, por exemplo, analisar os custos que ele tem para fazer um preço de acordo com os seus custos. Ou seja, isso tudo falta. Ele sabe apurar lucro, ele sabe fazer um fluxo de caixa, então, que é o mínimo que você tem que ter para administrar uma empresa. Então gera medo, né? Gera insegurança. Então nós saímos da faculdade, seja ela qual for, com técnicas. Eu acho que nossas faculdades são boas tecnicamente, mas não nos preparam para o empreendedorismo. Ou seja, como eu posso utilizar desse conhecimento da universidade para a prática, ou seja, para ajudar as pessoas. E as pessoas que serão ajudadas, elas me reconhecem me pagando financeiramente, né? Com reconhecimento financeiro. E assim eu vou progredir financeiramente, podendo até ajudar mais pessoas, ter uma empresa maior e tudo mais. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque tem tudo a ver. Realmente você está sendo aquela pessoa que vai, vamos dizer, cobrir esse vazio, né, que existe no nosso mercado, que é o conhecimento da organização de uma empresa, né, preparada para ter uma visão, né, fazer um planejamento estratégico, que é fundamental, toda empresa, né, enxergar e correr atrás daquilo que planejou e não deixar a coisa correr para depois perceber, depois de um tempo, que a coisa não foi, né, que não teve sucesso, que fracassou. Mas, voltando aqui, é bem interessante aqui que nós temos agora vários comentários. Olha lá, depois do Oswaldo tem o Márcio de Bastiani Silva. Parabéns, tema muito interessante. Poderia falar como a tecnologia mudou o setor de consultoria nos últimos anos? Então essa é uma pergunta, grava aí, que nós vamos responder. Eu já vou falar aqui, o Oswaldo Contador, o nosso professor Buga, pergunta aqui, o que é mais importante, vender ou produzir? E o Evandro Caseiro também faz aqui um comentário. Conversar com o Thiago é sempre, com certeza, um aprendizado. Parabéns a ambos pela iniciativa. Muito obrigado, Evandro. Deve ser fãs seus aí. Todos os amigos muito queridos. Amigos queridos. Então isso é muito bom. Olha lá, a Jade, a minha noiva, a Jade Sara, ela também está colocando aqui. Muito bom o programa. Parabéns, amor. Obrigado, até fiquei aqui sem jeito. Vamos lá, vamos progredir aqui. Eu acho que você podia começar aí já a responder, né, essa pergunta do Márcio aí, falando sobre as tecnologias. Você falou da inteligência artificial, mas o que você me diz mais, né, dentro da tecnologia nesses últimos anos do avanço? Ô Júnior, a gente fala muito, grita nos nossos olhos quando a gente fala em inteligência artificial. Mas às vezes eu sou um pouco crítico, ou cobro demais as pessoas, sabe? A gente tem sistemas de gestão financeira, software, ERP, sistemas integrados para dentro de empresas, que as pessoas só usam porque o governo obrigou elas a emitir nota fiscal eletrônica. Fora isso, as pessoas não usam software para nada. Ele vai para o papelzinho ou para a planilha de Excel, vai. Né? Lógico, eu estou falando na maioria dos pequenos e médios empresários, né? Grandes empresas, óbvio, usam muito bem isso daí, e a gente atende também essas grandes empresas. Mas a inteligência artificial grita nos nossos olhos pelo potencial dela, mas ela ainda não tem uma interface com o usuário final muito agradável. Então você precisa estudar um pouco sobre ela para conseguir usá-la de maneira eficiente no dia a dia. Acredito que com os próximos anos vão ser criadas funcionalidades que acoplam muito no nosso dia a dia, né? Mas a tecnologia, antigamente a gente via pessoas fazendo números todo em papel ou em planilhas. Eu tenho um grande cliente, que eu falo muito grande, assim, de faturar muitos milhões por mês. Ele tem uma empresa muito organizada, muitos funcionários, mas ele tem um caderno onde ele anota os faturamentos, onde ele anota os custos que ele pegou. Então, assim, ele ainda não conseguiu colocar na rotina dele o uso da tecnologia. Porém, ele permitiu que a empresa dele tivessem funcionários que utilizassem tecnologia, porque ele sabe que para a vida da empresa é muito importante. Ele pode ter alguma restrição em usar, mas a empresa dele, ele
praticamente separou a pessoa física da jurídica. Ele falou assim, olha, minha pessoa física tem dificuldade com tecnologia, mas minha empresa não pode ter, porque senão eu não cresço. Então ele foi muito sábio, muito inteligente e colocou pessoas lá que utilizam tecnologia. Hoje em dia ocorre uma inversão de papel muito grande. Na maioria das pessoas, quando as pessoas estão em casa e ele quer comer alguma coisa, ele abre o celular, abre um aplicativo e pede a comida, chega em casa. Quando ele quer ir em algum lugar, ele liga um aplicativo no celular, o aplicativo fala para ele qual é o caminho, a trajetória, que hora ele vai sair, que hora que ele vai chegar, fala tudo. Ele quer conversar com alguém, ele abre um outro aplicativo e conversa com alguém. Ele quer dar uma bisbilhotada na vida das pessoas, ele entra lá num outro aplicativo e vê. Então a gente já é muito digital na nossa vida pessoal. E isso atrapalha demais, né? Você vê pessoas por aí não saem do celular. Porém, na nossa vida profissional, eu fico horas e horas e horas preenchendo planilhas, ou eu fico horas e horas e horas anotando em papel. Então, a minha vida profissional, onde eu deveria ter uma eficiência grande, para eu poder não ficar trabalhando tanto tempo, né, que eu consiga ser mais eficiente, para que eu possa ter um pouco de vida fora do trabalho, eu acabo não adotando tecnologia. Então, existe um gap muito grande ali, que eu falo que sim, olha, a tecnologia está evoluindo numa velocidade absurda. Os próximos anos, essa velocidade vai triplicar, no mínimo, e as pessoas ainda não acompanham essa evolução. As pessoas ainda estão com a prática antiga ainda de como gerir empresas ou como executar suas funções dentro das empresas. Isso é um grande problema. Eu não sei o quanto essas pessoas sobrevivem da maneira como elas estão, quanto elas não serão engolidas por tecnologias. Antigamente, a gente via muita coisa, né? A gente via necessidade, por exemplo, de reconhecimento de firma. Não era uma coisa que você via tradicional. Você pega lá, tem que ir no cartório reconhecer firma. Hoje em dia, existem assinaturas digitais que muita gente não precisa mais do reconhecimento de firma. Então, essas questões vão sendo engolidas pela tecnologia. Peguei um caso simples, mas imagina quantos casos desses não tem. Sim. Então, nós consultores, ao invés da gente ir na sua empresa e ficar minerando dados e anotando em papel, montando planilhas, nós conseguimos instalar aplicativos que monitoram todos os dados da sua empresa e ao invés de eu gastar meu tempo fazendo conta, eu gasto meu tempo analisando o número e tomando atitudes. Então, essa é a grande mudança para uma empresa ou para um profissional eficiente, de profissionais que ficam lá o dia todo alimentando uma planilha, chega no fim do dia e fala assim, olha, trabalho feito, fecho minha planilha, vou embora porque eu estou cansado. Quer dizer, ele não conseguiu tomar nenhuma decisão em cima daquele número. Então, essa eficiência é uma coisa que eu bato muito em cima dos profissionais e tomara que os profissionais, sejam eles donos de empresas ou funcionários, enxerguem isso. Nós temos lá na Integrale um sistema de BI, Business Intelligence. É onde a gente conecta uns robozinhos no seu sistema, no seu servidor, e a gente enxerga os números da sua empresa no celular. Sabe qual é a minha maior dificuldade de implementar esse sistema? É fazer as pessoas abrirem o celular nesse sistema para enxergar os números. Percebe isso? Sim. A gente consegue dar uma tecnologia enorme, mas as pessoas ainda têm muita restrição na hora de usar a tecnologia. Então, por isso que eu falo que essas interfaces com os usuários ainda precisam ser melhoradas demais. Imagina você entrar no seu carro e você não olhar, você não ter uma visão do painel, você não saber que velocidade você está, você não saber quanto está o nível de combustível, você não saber a temperatura do motor, você não sabe nada. No começo você até sai, mas depois de um tempo você fica perdido. Sim. E é assim que eu vejo as pessoas dentro de empresas. Perdidas porque não conseguiram montar um painel onde elas consigam se organizar. Sim. E enxergar isso de maneira tão tecnológica quanto ela faz na vida pessoal. Sim. Então, o uso de tecnologia, ele é para ontem, porque a tecnologia não volta atrás, ela só evolui e de maneira cada vez mais rápida, e as pessoas estão sendo o entrave dessa evolução. E aí a gente vai falar que as próximas gerações vão crescer mais rápido do que a gente. Sim, talvez porque ela já esteja inserida numa tecnologia e já vem aprendendo de baixo ali. Sim. Eu tenho filhos pequenos, então você mostra para eles uma revista, eles não sabem o que é, mas você mostrar um tablet, ele vai lá com o dedinho, entra em qualquer aplicativo, joga, sai, entra. Então, é um problema. A gente precisa
que essa geração se conscientize da melhor maneira de usar uma tecnologia. Tiago, eu acho que você foi tão claro que eu enxerguei aqui já a resposta também para o Buga, né? Que ele diz assim, qual que é mais importante, vender ou produzir? De repente a gente começa a perceber que o mais importante é você ter a pessoa certa para vender, a pessoa certa para produzir, você está ali analisando os dados, você está com a tecnologia para poder ter a tua empresa na sua mão, ou seja, conhecendo os dados de venda, conhecendo os dados de produção, né? Além, claro, né, da demanda do teu produto, né, dos fornecedores que você busca, né, ter cada vez melhor para a qualidade, e você ali poder, então, estar junto com a tecnologia para decidir, né? Deve ser bem isso, né? Pelo que você falou, essa resposta eu acho que é por aí, né? Os dois são importantes, mas você como empresário está acima disso, ou seja, você precisa ter o teu tempo livre para, no sentido assim, né? Para poder utilizar e administrar. Isso foi muito bacana que você respondeu, ó, eu senti que você respondeu já as duas num tapa. E vamos sempre lembrar que quando a gente fala empresário, nós estamos falando também gerente interno, nós estamos falando colaborador, nós estamos falando todo mundo. Sim, né? sim. Em todas as camadas, essa melhor prática de gestão, ela tem que ser utilizada. Senão, a gente não consegue avançar. Não adianta empresários terem uma habilidade e a sua equipe não ter. Então, o desenvolvimento de pessoas precisa ser muito grande. Mas os empresários precisam dar o exemplo. Eu falo sempre que os funcionários são filhos. Né? Eles estão ali, muitos tomam atitudes baseadas no seu exemplo. Então, se você não dá o exemplo do que tem que ser feito, de como tem que ser feito, eles vão tomar você como exemplo. Então, é igual filho em casa. Se você dá o exemplo, ele faz também, né? É isso aí. E aqueles que vão ficar na empresa, é aqueles que se identificam. Aqueles que vão embora, né? Muitas vezes é até bom que vão embora se não se identificar com a empresa, né? Isso faz parte. Eu acho que a gente tem que buscar um ambiente que a gente fique feliz, que a gente consiga desenvolver nossa atividade. Só fazemos a ressalva que, olha, presta atenção, porque comodismo, e comodismo não é no mau sentido da palavra, mas se eu não estou buscando melhorias, se eu não estou implementando melhorias, eu estou me acomodando da maneira como eu estou, né? Por mais que eu tenha muito trabalho, que eu tenha muito serviço, que eu consiga fazer meu trabalho, mas não buscar melhorias é uma maneira de se acomodar também. Perfeito, é isso aí. Tem que sair daquela zona de conforto e buscar inovação, tá enxergando as tendências de mercado, é muito importante, né? E diante disso, aí eu vou fazer mais uma pergunta, né? Com essas tendências. Eu sei que você, por exemplo, busca sempre projetos que geram um impacto positivo na sociedade, né? E no meio ambiente. Então, queria saber de você, né? De alguns exemplos que você foi atrás, né? Ou seja, que você se identificou com projetos desse tipo e que fez, então, você ter interesse na parceria com essas empresas. É lógico que depois que você começa a empreender e se envolver com grandes projetos, como o caso da Google, né? Ela já é uma gigante mundial e hoje, se você for ver os programas que ela tem, são programas sociais, são programas para ajudar outras pessoas, né? Seja ajudar empreendedores ou ajudar pessoas a se desenvolverem, mas são projetos sociais. Então, essa organização que a gente provoca nas empresas e essa melhoria dentro das empresas, ela acaba refletindo na vida pessoal das pessoas. Né? Essa melhoria, eu vou dar um exemplo meu, tá? Semana passada eu estava com o meu WhatsApp sobrecarregadíssimo, tinha muita mensagem, eu não estava dando conta de responder o WhatsApp. É uma tecnologia que facilitou muito nossa vida, mas por outro lado também acaba sobrecarregando muito, porque a gente às vezes usa de maneira excessiva. E eu saía da minha empresa com um sentimento de derrota, por não ter conseguido responder o WhatsApp, não ter conseguido. Então, olha o quanto isso afeta na nossa saúde e na nossa vida pessoal, né? Quanto a má organização, a má gestão de demandas, o quanto isso afeta no sono nosso, ou na nossa saúde, no nosso desânimo no dia a dia. Então, quando a gente procura organizar as empresas, a gente cria um ambiente mais saudável e isso automaticamente reflete na vida das pessoas.
pode parecer muito longe do nosso dia a dia isso, ou muito distante no sentido de conseguir essa melhoria. Mas, Júnior, se a gente não buscar isso, não tem como. Se eu não buscar uma melhoria no meu trabalho ou na minha empresa, para que eu proporcione para os meus colaboradores também um ambiente saudável, para que eu não organize minha empresa a ponto de conseguir implementar melhores práticas ambientais nela, que eu não consiga organizar ela de uma maneira diferente, a gente acaba se prejudicando a nossa própria saúde. A gente acaba não conseguindo mais ter uma boa saúde. Sim. E aí a gente vê um monte de empresário precisando de ajuda psicológica. Esse equilíbrio, né? Você vê um monte de empresário infartando, você vê um monte de gente tendo um monte de tipo de problema de saúde, às vezes por estresse ou preocupação. Sim. Então isso reflete muito. Aquele sucesso para os outros, né? Tá ganhando muito dinheiro, tá crescendo. De Instagram, né? Então é um sucesso, mas esse sucesso é com felicidade, né? Com saúde mental, espiritual, né? Físico. Muitas vezes não é. E aí é que realmente é o grande lance. É o grande lance de você saber, né, ter essa visão que vocês têm lá e que, com certeza, além da pessoa, aí que eu venho mais uma pergunta, dela poder fazer a consultoria com você, automaticamente ela está tendo uma educação de empreendedorismo, né? E como é que é? Então, isso, você tem as empresas que, vamos dizer, fazem essa consultoria e você vai educando, né? Eles vão aprendendo a lidar com aquele dia a dia e as tecnologias vão chegando, ou seja, é uma coisa que sempre é interessante esse acompanhamento, né? Como é que é? Muita gente me procura, muitos empresários nos procuram. Vamos dar um exemplo assim, a pessoa tem uma empresa lá há 40 anos. E há 40 anos ela tocou a empresa dela daquele jeito. Sim. Não estou falando que está certo ou que está errado. Sim. Mas ela tocou daquela característica. E quando ela procura uma ajuda, ela quer que em um mês você transforme a empresa dela da água para o vinho. Né? Então, o que a gente precisa entender dentro das empresas? Empresa é uma organização complexa, não só porque tem processos dentro dela, mas porque tem pessoas. E as pessoas têm ali dentro uma cultura. Né? Uma cultura organizacional, uma cultura de pessoas, de comportamento, de tudo mais. Então a gente tem que entender que quando a gente busca uma ajuda, você não vai num psicólogo e em uma ou duas sessões você está curado da maneira como você enxerga o mundo. Ele vai levar um tempo para participar junto com você. Então é uma jornada que a gente tem que propor para a nossa empresa. Pessoal, empresa é uma pessoa. É jurídica, mas é uma pessoa. E ela tem dentro dela pessoas físicas. Então a gente tem que começar uma jornada. Existem empresários que vão muito bem, que performam muito bem. Então em pouco tempo ele consegue ter grandes melhorias. Tem empresário não, que ele tem o ritmo dele. E a gente tem que respeitar muito o ritmo dele e da equipe dele. Tenho empresas que, às vezes, alguns ficam bravos com a gente, porque, olha, não, eu queria ter tido o resultado antes. Tá, mas a sua empresa não comportou tanta mudança ou não conseguiu reagir a tanto estímulo que a gente deu para ela. Então a gente tem que ir um pouco mais devagar. Perceba que eu sempre volto numa analogia com saúde de uma pessoa física. Tem pessoa que toma um remédio e vai lá e ele consegue reagir logo. Ontem, numa conversa com um amigo meu, ele falou assim, nossa, eu peguei dengue, eu fiquei mal. Mas meu irmão também pegou dengue, para ele qualquer gripezinha é uma avalanche. Ele achou que ele ia morrer, ele até enfatizou o drama do irmão dele. Sim. Mas perceba que são pessoas que cada um encarou o mesmo problema, talvez um com mais intensidade, o outro com menos, mas com maneiras diferentes. E isso ocorre dentro das empresas. Então assim, lá na Integrale, nós não somos perfeitos, estamos longe da perfeição. Temos muitos problemas. Isso reflete na vida de cada um lá. Sou muito grato a todo mundo que está lá dentro, porque eles matam um leão por dia, sim. Mas o que a gente tenta fazer de maneira diferente é trazer luz para esse processo, para esse problema que a gente enfrenta no dia a dia. E aí trazer luz, jogar uma luz em cima disso, e aí junto com eles tentar encontrar uma solução para esses problemas. Então, não existe lugar perfeito, tá? Eu falo para os meus sócios, a gente vai rir e vai chorar junto muito. Então, se achar que está perfeito, alguma coisa está errada. Está errado, né? A gente ri e chora muito. Justamente o que é perfeito,
a gente nunca atinge, né? Falam assim, perfeito só Deus é perfeito, né? Porque na verdade é isso mesmo, a gente tá, que né, a gente tem a filosofia oriental também, eu pratico artes marciais, a gente está evoluindo, ou seja, hoje eu tenho que ser melhor que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje. Ou seja, a gente vai estar lutando para chegar à perfeição, mas nunca vai chegar. E isso tudo me faz lembrar o início da nossa entrevista, quando você falou, o crescimento dói, né? Dói muito. Ou seja, as pessoas, elas muitas vezes começam a enxergar defeitos que elas não enxergavam, né? Elas começam a chegar a obstáculos que elas não enxergavam, e é justamente nessa hora que ela começa a abrir os olhos para poder avançar esse limite, né? Porque muitas vezes, como você falou, ela está há 40 anos fazendo do mesmo jeito, e aí ela tem um limite, ela tem um jeito de ser que ela não está nem enxergando após aquele limite. E aí você começa, com certeza, a derrubar essas barreiras e fazer com que ele progrida, né? Atinja lugares que ele nunca atingiu. Né? Deve ser bastante. E cada um tem seu ritmo, né? Alguns conseguem ter um ritmo muito mais acelerado, outros menos. Não é certo ou errado, mas cada um tem que respeitar o seu próprio limite. Eu falo sempre para todo mundo, se tem alguém aí empreendendo, ou se tem alguém trabalhando dentro de uma empresa que está em constante crescimento, eu falo que a dor é constante. Porque você só vai conseguir estabilizar um ambiente quando você para de crescer ou de diminuir. Você estabilizou um ambiente. Porém, você tem que lembrar que seus concorrentes crescem, né? Então, se você estabilizou, pode ser que a longo prazo, se você continuar ali, verdade, você está indo para trás. Mas, às vezes eu tenho clientes que chegam em mim e falam assim, Thiago, eu não quero crescer, eu quero ficar do meu jeito. É muito problema, é muito isso. É muito problema. A gente subiu um degrau. Então, subir isso faz com que a gente tenha outros conhecimentos, tenha outros propósitos, tenha outra maneira de enxergar e tratar as coisas. Júnior, às vezes eu fico muito incomodado que as pessoas elas precisam muito de motivação, sabe? Eu tenho um pouco de medo das pessoas só ficarem atrás de motivação. Motivação é extremamente necessário, mas fazer um plano, colocar no papel um plano de organização, um plano de crescimento, um plano prático e como tirar aquilo do papel é extremamente importante. Não adianta eu ter motivação se eu não tiver um plano pronto. E assim, mesmo que esse plano não seja o ideal, tá? Mas tenha. Monte um plano, vá atrás, tente preparar um crescimento, tente colocar isso em dia. Porque se eu tiver um plano aliado com motivação, eu consigo caminhar muito mais rápido. Agora, se eu tiver só motivação ou só o plano, eu não vou caminhar. Então, eu falo sempre para os empresários, olha, você se dá bem sem crescer? Não tem problema, seja feliz, onde você está, fica ali, só toma cuidado que daqui a uns anos você pode perder muito mercado para tais concorrentes, ou tal tecnologia, ou o seu fornecedor vai cortar você e vai direto ao seu cliente. Então existem vários problemas que podem surgir também das nossas escolhas. Não existe como a gente não ter problema, vamos imaginar isso. O que a gente tem que ter é clareza em como resolver. Reconhecer o problema e clareza em como reconhecer. O ato de fazer uma consultoria, o ato de implementar tecnologias e organização na sua empresa, faz você deixar de ter essa acomodação para que você consiga enxergar novos propósitos, para que você consiga enxergar novas possibilidades, para que você mantenha a sua empresa saudável. Uma empresa parada, tendo o mesmo nível de faturamento há anos, há meses, tendo a mesma quantidade, a mesma escala há anos, há meses, sem nenhum projeto de tentar melhorar aquilo lá, implementado, pode vir a ser um problema. Muito bom. Eu acho que tudo isso demonstra realmente a necessidade da gente estar sempre progredindo. Vamos voltar aqui a falar aqui, né, sobre as perguntas aqui. O Oswaldo Contador, professor Buga da FATEC. E ele fala uma coisa muito interessante, olha só. Ele falou uma coisa que tem filosofia aí, ó. Tecnologia só é tecnologia para quem nasceu antes dela. Para quem nasceu depois da existência dela, é uma rotina. É bem interessante. Então é aquilo que você falou, né? A criançada hoje, ela pega um tablet ali com maior facilidade. Talvez gerações, né, aí, né, mais com certeza, assim, do pai ou dos avós,
né, já não tem essa facilidade, ou seja, essa tecnologia ela é um Não, desafio. não precisa ser dos pais dos avós, não, sabe? Pessoas novas ainda ali, nos seus 30, 40 anos, muitas delas conhecem tecnologia de rede social, aquela tecnologia que te atende na vida pessoal. Ela não tem familiaridade com tecnologias profissionais. É verdade. Esse é um problema sério. É verdade, é verdade. É um problema seríssimo, porque precisa estar atualizado. No mundo de hoje, é interessante até, eu já vi você escrevendo sobre empresa exponencial. E eu achei muito interessante, eu queria que você falasse, né, sobre um pouco sobre como que é uma empresa exponencial ou como tornar-se uma empresa exponencial. Alguns ramos têm mais facilidade para se tornar uma empresa exponencial, tá? Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu comentei com um sócio meu, eu vi lá uma propaganda de uma plataforma digital, nós estamos em época de imposto de renda, pessoa física, né? Tá todo mundo lá procurando seu contador para fazer a sua declaração, juntando aquele monte de documento, muitas vezes imprimindo o documento, levando até o contador, tentando explicar, fazendo reunião física, presencialmente com o contador. E eu vi uma plataforma que ela conseguiu criar uma jornada dentro dela, onde você se cadastra, alimenta ali, coloca seus documentos ali, alimenta de uma forma organizada essas informações ali dentro, ela já praticamente entrega a sua declaração pronta, ela te possibilita você acompanhar o processamento da sua declaração junto à Receita Federal, e se você tiver restituição a ser feita, ela virou um banco e ela antecipa a restituição para você. E ela, lógico, cobra os juros dela. Percebe que, com certeza ali atrás tem um contador que entende de imposto de renda para poder criar essa jornada, mas se eu continuar fazendo declaração aqui, sentado numa mesa, atendendo as pessoas, vindo trazer aqueles papéis, eu tenho uma solução tradicional. Quando eu criei uma plataforma dessa, nem sei se essa plataforma está com sucesso, tá? Estou dando um exemplo de uma tentativa, pelo menos ali. Essa plataforma ela pode ter muito mais clientes, ela pode acessar muito mais gente pode usar ela, e ela pode ter um crescimento exponencial, porque ela é uma assinatura de um trabalho tradicional que você fazia na mão, que você catava o papelzinho lá e ficava digitando num programinha. Ela faz isso de maneira muito mais automatizada, e ela pode ter um crescimento exponencial. Então, pegaram um trabalho que era extremamente tradicional, extremamente manual, digitalizaram ele, criaram um processo para ele, colocaram dentro de uma tecnologia que permite que muitas pessoas façam suas declarações ao mesmo tempo. Então, isso pode ser exponencial. Percebe? Sim. Então, pensar maneiras, pensar jornadas do nosso cliente, pensar jornadas da solução que a gente oferece, como a gente pode automatizar, como a gente pode melhorar essas jornadas, tirando um pouquinho da pessoalidade, ou tirando um pouquinho do manual, do digitação, isso pode tornar a minha solução exponencial. Tá? São tecnologias disruptivas, né? Que se diz, né? Que rompe. Uma maneira de se fazer tradicional, né? Rompe do tradicional. Isso. Passa a ter uma outra. Muitas vezes, Júnior, não é muitas vezes é uma tecnologia que já existe há muitos anos. Ela apenas foi formatada e colocada dentro de um processo que possibilite tornar isso de maneira mais exponencial. Então, percebe que inovação não é só inventar uma tecnologia nova, é pegar algo que já existe e criar um processo para corrigir um problema tradicional que a gente tem. Então, inovar não é apenas criar uma tecnologia, talvez criar um processo novo e tentar colocar ele em prática. Isso é exponencial. Exponencial significa crescer de uma maneira não proporcional à necessidade de estrutura ou custo. Então assim, hoje, se eu presto um serviço de maneira tradicional, se eu crescer lá 10 clientes, eu preciso crescer, 10 colaboradores. Sim. Se eu consigo usar a tecnologia de uma maneira exponencial, talvez eu cresça 10 clientes com a necessidade de um colaborador, porém, mais tecnologia naquele processo. Sim. Né? Então, essa é a busca de toda empresa. Eu, por exemplo, fiz um curso empresarial de empreendedorismo e eu digo o seguinte, que se eu abrisse uma sala de aula tradicional, presencial,
eu iria ter um limite de espaço, por exemplo, 20 alunos, 30 alunos, dependendo do local, né? E a gente colocando isso na internet, divulgando, né, através da internet e fazendo um curso online, por exemplo, né, que foi o que eu fiz, o que aconteceu? Eu tenho alunos do Brasil inteiro, né? Então eu acho que esse é um exemplo, É um né, exemplo. dessa empresa exponencial. Olha, que legal. E você né? não Eu precisou, sabia e que você eu- não precisou desenvolver a tecnologia. Você Sim. pegou uma tecnologia que já Já existia existia e adequou um processo seu processo. para poder atingir mais gente. É. Isso se tornou exponencial. Isso. Que interessante. O Nunes ali, ó, mandou uma pergunta bem interessante, ó. Tem alguma dica para quem quer tirar a ideia do papel? Não sei se é o caso dele, mas às vezes eu falo isso muito em sala de aula. A primeira dica para tirar do papel é colocar no papel. Muitas vezes a gente usa essa expressão de tirar do papel, mas a gente nem colocou no papel. Perfeito. Né? Então, a primeira dica é: coloque no papel de uma maneira muito organizada. Eu falo para todo mundo, existem diversas metodologias. Você pode preencher um Canvas é uma metodologia para organização das ideias. Você pode preencher lá, fazer um pitch deck, que é uma maneira de você expor a sua ideia para investidores. Existem várias, mas o meu medo é a gente ficar travado em conhecer metodologia para colocar a ideia no papel. Então, assim, usando a terminologia que eu ouvi muito dos mais velhos, pega um papel de pão e escreve. E procura um mentor. Procura alguém que já conheça daquela área. Se a gente assistir como chama aquele programa, Shark Tank, aquele programa onde tinha investidores lá, Sim. quando chegava alguém com uma ideia muito inovadora, né, que ele apresentou ali em 10, 15 minutos a ideia dele, e apresentou de uma maneira completa. Né, para quem não sabe, nunca viu o programa. Isso, grandes ele empresários. apresenta para 5, 6 empresários que vão analisar aquela ideia, se vale a pena ou não investir nela. Investir. Né? Muitas vezes esse empresário, ele gostou do perfil do empreendedor, muitas vezes ele gostou da ideia, mas ele não tem conhecimento sobre aquele mundo, aquele universo. O que ele faz? Ele fala assim: olha, gostei da sua ideia, quero falar com você e olhar seu negócio, mas eu vou chamar um conhecido meu que entende dessa área aí, que eu quero que ele dê a opinião dele. Então, hoje em dia, procure mentores, procure pessoas com sucesso dentro da área que você quer empreender. Peça ajuda, procure pessoas que possam colaborar com a sua ideia. Sim. Porque se você só perguntar para conhecidos e familiares, muitas vezes eles vão te apoiar num sentimento de querer que dê certo, Sim. mas ele não vai ser técnico o suficiente para te falar como você tem que fazer. Perfeito. Então, procure pessoas que tenham sucessos ali, que possam te atender e trocar uma ideia com você para montar esse projeto. E erre muito, corrija rápido. Acho que isso é fundamental. Você não consegue criar uma empresa na primeira ideia. Você tem que errar muito e corrigir rápido. Essa é a estratégia. Muito bom, essa ideia aí é fundamental mesmo, né? Busca de um mentor, uma pessoa que já passou, né? É aquele sábio no sentido assim, já vivenciou, não só pela teoria. Eu também fiz alguns treinamentos aí, e a gente percebe assim, por exemplo, uma pessoa faz um brigadeiro muito bem, aí o vizinho quer, o outro quer, o amigo quer, aí ele fala assim, então vou montar uma empresa e vou vender brigadeiro. Aí monta e quebra, né? Porque a pessoa ela sabe fazer o brigadeiro, mas ela não sabe gerir uma empresa. Então precisa de uma mentoria. A gente está terminando, né? Já estamos aí com 1 hora de programa. O tempo passou muito rápido porque o papo está muito bom. Eu queria até ler aqui 2 comentários que foram, né, que a gente fica muito feliz, né, do professor Buga e também do Jefferson Conte, os dois parabenizando, né, parabéns Júnior, vamos buscar o bem-estar, perfeito, eu acho que o bem-estar vamos dizer, o nosso grande objetivo, o nosso grande propósito, né, do bem-estar, e para a gente estar bem, a gente tem que fazer com que o nosso ambiente, o ambiente empresarial que nós estamos falando aqui, esteja bem, né? Com as pessoas que estão envolvidas, as pessoas que vão receber o nosso produto, que vão receber o nosso serviço, ou seja, quanto mais bem-estar nós tivermos esse ambiente, não só dentro da empresa, o interno como o externo, melhor vai ser, mais sucesso nós vamos ter, com certeza. E aí a parte financeira é uma consequência disso. O Jefferson Conte está dando aí, ó, boa Thiago, cheio de O aí, ou seja, curtindo esse bate-papo e o que você está falando. Thiago, vamos ter que finalizar. Fala aí, por exemplo, para finalizar, assim, alguma coisa
para os novos empreendedores, né? Algum conselho, né? Como lidar aí com as tendências, né? Porque a gente falou um pouco sobre aqueles que talvez já passaram e estão já sofrendo as dificuldades do dia a dia. E vamos pensar agora para o futuro. O novo empresário, aquele que ainda vai sofrer as dificuldades. Como ele inicia? E dentro dessa pergunta, né, do colocar no papel, como que ele pode ter uma ajuda, esse mentor, onde ele vai achar esse mentor? Quando a gente, hoje, eu falo que antigamente a gente tinha um cenário econômico onde a gente tinha menos empresas, menos concorrência, não que era mais fácil, mas a gente tinha menos concorrência e margens maiores. Hoje em dia o mercado ele tem muita concorrência, tanto de outras empresas quanto de fornecedores vendendo para todo mundo e não mais para você poder revender para ele, né? Ele atingindo o cliente final. Então a concorrência também ocorre dentro dessa escala. Eu vejo muito, Júnior, que as pessoas às vezes esperam ter uma ideia muito brilhante para poder iniciar um negócio. Ele quer ter uma ideia sensacional, que ninguém teve, uma ideia que para ele é disruptiva. Sim. E a maior parte dos negócios não são assim. A maior parte dos negócios são ideias tradicionais, são negócios tradicionais, onde ele possa criar e conduzir da melhor maneira possível. Eu falo assim, qualquer empresa, de qualquer ramo, você pode abrir. Se você conseguir conduzir da melhor maneira, se você conseguir organizar a empresa e ter as atitudes que o empresário precisa ter, você já vai se sobressair diante de muito concorrente. Porque hoje, novamente, gente, a maior parte morre por falta de planejamento e organização. Então, se eu abrir uma empresa tradicional de qualquer atividade e eu fizer o beabá, fizer o arroz com feijão, eu vou conseguir progredir. Óbvio, mesmo fazendo o arroz com feijão é extremamente difícil, é extremamente cansativo, noites de sono, sem sono, noites sem dormir, esse é o mundo empresarial. Mas, se a gente gosta desse mundo, se a gente quer enfrentar esse mundo, saibamos das dificuldades, mas também, lógico, tem seus bônus, mas procurem ajuda, não fiquem com essa ideia na sua cabeça, ou não procurem apenas o seu círculo de amizade. Eu acho que às vezes que a gente mais aprende é quando a gente procura pessoas que não estão ao nosso redor. Também não é porque essa pessoa vai me dar uma opinião que aquilo é 100% verdadeiro, mas se eu conseguir várias opiniões dessa, isso pode formar um entendimento muito grande para mim. Então, o meu maior conselho é nunca fique parado. Nunca. Vai atrás, independente de onde você for. Erre muito, corrija rápido. Mas para errar muito, você tem que levantar da cadeira e tem que ir atrás de um monte de gente e pedir. Quando eu preciso, às vezes, fazer alguma contratação, preciso de algum parceiro muito estratégico, eu não fico esperando ele aparecer. Eu entro lá no LinkedIn, na rede do LinkedIn, faço minhas buscas lá e abordo um monte de gente. É muito não para pouco sim. Mas eu abordo muita gente. Então, não tenha timidez, não tenha vergonha de pedir ajuda para quem quer que seja. Não precisa confiar em um não. Não é nem saudável que você confie em um. Mas peça mais ajudas, peça mais opiniões. Cerque de várias opiniões para que você possa formar um entendimento depois daquele conjunto. Lógico, quanto mais opiniões diversas você tiver, né, não concentradas em um lugar só, mais você vai ter um convencimento, mais você vai ter uma ideia, uma formação da sua ideia melhorada. Então, usa aí a sua estatística, vai a campo pedir ajuda, não tenha vergonha, porque quando a gente abre a nossa empresa, aquele lado meu que não era comercial precisou ser aflorado e ser comercial, senão eu não iria vender nenhum contrato. Então, entrar nesse universo de mergulhar de cabeça e dá certo. Se não for na primeira tentativa, que na maioria dos casos não dá certo, só não pode desistir. Que bom. Thiago, nós temos que terminar, mas eu acho que fica uma grande lição que você falou. Basta ter coragem, né? E a coragem a gente sabe que vem de coração. Ou seja, então além de conhecimento, correr atrás, né, de mentores, você tem que ter coração, ir atrás do que você deseja. Isso eu acho que ficou uma lição hoje da importância do empresário que tem coração, que tem conhecimento e que busca sempre as melhorias. Thiago, muito obrigado, parabéns. O Zé Maurício
Sorani também fala aí, ó, como é salutar beber da sabedoria do Thiago. Parabéns. E assim a gente vai fechar. Sempre bons amigos. Então, até um próximo programa. Até mais. Obrigado.